Olá, alunos. Boa noite. Então, chegamos aqui na nossa aula 8, certo? De raciocínio lógico. Então, vamos aqui iniciar. Sempre é um grande prazer poder participar desse momento da formação de vocês. Eu queria apresentar para vocês, então, as partes que já estudamos, né? Primeiramente, nós vimos aqui a porcentagem, potenciação, razão e proporção, introdução à lógica de argumentação, conectivos como das leis de Morgan, né, de integro, de integração, conectivo ou de junção exclusiva, disfunção exclusiva com o ou. Então, o nosso objetivo de aula hoje é trabalhar com a condicional se então, tá? Então, na nossa lógica de argumentação, pergunto para vocês, vocês já ouviram falar, você conhece o emprego da condicional se então? Já ouviu falar de condicional? O que é condicional? O que condiciona uma coisa à outra? O que dá realmente estabelece uma relação de antecedente e consequente, quando nós falamos de si, então. Então, condicional aqui, estabelecimento de uma condição para a ocorrência de uma coisa, né? Então, primeiramente, nós vamos apresentar para vocês a tabela verdade, né? Essa relação de verdadeiro e falso, tá? De duas premissas, P e Q. Só será falsa esta estrutura quando houver a condição suficiente para o resultado necessário não se confirmar. Mas o resultado necessário não se confirmar. Né? Ou seja, quando a primeira parte for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, a condicional será verdadeira. Então, se P é verdadeiro, então Q é verdadeiro. Então, se P, então Q será verdadeiro. Como está aqui a setinha que indica a condição se então. Se P é verdadeiro e Q for falso, se P, então P será falso. Se P é falso e Q for verdadeiro, se P, então Q será verdadeiro. Se P é falso e Q é falso, então se P, então Q será verdadeiro. Beleza. Então, pessoal, nós temos algumas dicas. Pedro ser rico é condição suficiente para Maria ser médica. Podemos escrever essa sentença usando a formada condicional e teremos: Pedro ser rico é condição suficiente para Maria ser médica. É igual a: se Pedro for rico, então Maria é médica. Se alguém disse que Maria ser médica é condição necessária para que Pedro seja rico, também poderemos traduzir isso de outra forma. Maria ser médica é condição necessária para que Pedro seja rico. É igual a: se Pedro for rico, então Maria é médica. Não esqueçam, uma condição suficiente gera um resultado necessário. Uma condição suficiente gera um resultado necessário. Então, nós temos aqui uma representação matemática do que nós acabamos de falar. Se a proposição P e Q forem representadas como conjuntos por meio de um diagrama, a condicional, se P, então Q, corresponderá à inclusão do conjunto P e no conjunto Q. P está contido em Q. Então, nós temos aqui o símbolo de estar contido. P está contido em Q. Aqui na representação do diagrama, nós temos aqui o Q fora, o P dentro, rachurado. Então, você observa que Q inclui o P. O Q, ele inclui P. Né? Então, nós estamos dizendo aqui que P está contido em Q. P está contido em Q. Então, nós temos os primeiros casos aqui, que nós temos as condicionais, né? Condicional. E nós vemos no primeiro caso do se então, aqui, da condicional se então, o seguinte: se eu for ao Senado Federal, então é porque eu me chamo Cleiton Feio. Ora, se eu realmente vou ao Senado Federal, isso é uma condição verdadeira. O meu P é verdadeiro. Vou ao Senado Federal. Verdadeira. Proposição verdadeira. Agora também se que a pessoa que falou essa frase, essa condicional, fui eu, então, não me chamo Cleidson Feio. Nesse caso, se a pessoa que falou isso não sou eu, nesse caso, se a pessoa que falou isso não sou eu, então, essa proposição também será verdadeira. Tá? Então, verdadeiro e verdadeiro vai resultar numa proposição, vai ter um resultado verdadeiro. Se P, então o que será verdadeiro? A proposição será verdadeira. Ok, pessoal? Se eu for ao Senado Federal, então é porque eu me chamo Cleison Feio. Ok? Nós temos outra condicional aqui.
Se no caso, se eu for ao Senado Federal, então é porque eu me chamo Cleidson Feio. A mesma frase, condicional. Meu P vai ser o seguinte: vou ao Senado Federal, ou se eu for ao Senado Federal, né? Essa é uma proposição verdadeira, porque realmente eu vou ao Senado Federal. E o meu que é uma proposição falsa. Porque na medida em que eu falo que eu não me chamo Cleidson Feio, né, e quem está falando isso aí sou eu que falo isso aqui, e eu me chamo Cleidson Feio, porque sou eu que estou falando, então trata esse que, meu que, essa proposição trata-se de uma proposição falsa. Então, proposição verdadeira e proposição falsa, se P, então que será falsa. Se P é verdadeiro e que é falso, se P, então que será falso. Proposição falsa. Temos aqui um terceiro caso. O condicional sim, então. O meu terceiro caso fala assim: se eu for ao Senado Federal, então é porque eu me chamo Cleidson Feio. Né? Então, o meu P, que fala se eu for ao Senado Federal, o ir ao Senado Federal, o fato de eu dizer que eu vou ao Senado Federal, se eu for ao Senado Federal, não se concretizar, porque na verdade é uma proposição falsa, né? Ou seja, eu não tenho um intento de ir ao Senado Federal e nem vou. Então, é uma proposição falsa. E fala assim, porque o meu que vai ser, não me chamo Cleidson Feio. Não me chamo Cleidson Feio é uma proposição verdadeira. Porque quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é uma pessoa que não sou eu. Então, é uma proposição verdadeira. Aí nós temos aqui um caso, se P, então Q será uma proposição verdadeira. Se P é falso e Q é verdadeiro, a proposição será verdadeira. Ok. Vamos agora para o nosso quarto caso da condicional se então. Se eu for ao Senado Federal, então é porque eu me chamo Cleidson Feio. Todavia, meu P é uma proposição falsa, porque eu não vou ao Senado Federal. Proposição falsa. Eu não vou ao Senado Federal. O meu Q é uma proposição falsa, porque quem fala isso sou eu. Cleidson Feio fala essa frase, não me chamo Cleidson Feio. Então, se meu P é falso e o meu Q é falso, vai resultar numa proposição verdadeira. Se P, então Q será verdadeira. Proposição será verdadeira. Ok, pessoal. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Se existe vida fora da Terra, então 3 mais 3 é igual a 6. Então, vamos supor aqui, então, que a minha primeira proposição, estou dizendo o seguinte: se P é verdadeira, existe vida fora da Terra, existe vida alienígena. Só que 3 mais 3, no caso aqui, vamos dizer que essa soma seja uma soma falsa. 3 mais 5, 6. Meu Q é falso. Se meu Q é falso, então, se P, então Q será uma proposição falsa. Certo? Nós temos aqui o único caso de proposição falsa, que é Vera Fischer, que é verdadeiro, falso. Vai resultar, né? Aqui nós temos aqui Vera Fischer, né? Verdadeiro, falso, falso. Então, o único caso, aqui na condicional sim, então, vai ter uma proposição falsa. Vera Fischer, que nós falamos para memorizar, né? O mnemônico. O segundo caso é se P é falso, ou seja, não existe vida fora da Terra. E que meu Q também é falso, ou seja, 3 mais 5 é 6. Aí seria uma proposição falsa. Então, eu diria o seguinte: se P, então Q seria ou é falso. Se P, então Q é falso, porque P verdadeiro e Q falso vai resultar numa proposição falsa. Se P, então Q é falso, né? Mas aqui eu estou me referindo o segundo item. Agora eu tenho um falso que resulta no verdadeiro. Meu P falso, meu Q falso vai resultar no verdadeiro. Um P verdadeiro e um Q falso vai ser um falso, que é Vera Fischer. Falso, então verdadeiro. Ok? Falso, verdadeiro. Proposição P e Q falso. Falsas, né? As proposições têm um resultado verdadeiro. Agora eu tenho uma terceira proposição. P é falso e Q é verdadeiro. Meu P é uma proposição falsa. Não existe vida fora da Terra. Não existe vida fora da Terra. Meu Q é verdadeiro. 3 mais 3 é igual a 6. Realmente, 3 mais 3 é igual a 6. Se P, então, o Q será? Verdadeira. Agora eu tenho um P e um Q verdadeiro.
um P verdadeiro, ou seja, que existe vida fora da Terra, existe vida alienígena, e que o meu Q é falso. O que o meu Q também é verdadeiro. 3 mais 3 é igual a 6. Então, P verdadeiro, Q verdadeiro, vai resultar numa proposição, um resultado verdadeiro. Se P, então Q será verdadeiro. Né? Então, nós paramos aqui nossa aula. Ok, pessoal? Obrigado pela preciosa atenção de vocês neste momento de estudo. Muito obrigado.